Graças a Deus. Que o Espírito Santo seja com você neste momento e daqui para frente por toda a eternidade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele é com todos os que com Ele concordam. Nós vamos ver isso já já. Preste atenção. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós podemos imaginar a presença de Deus em nossas vidas como um casamento. Por exemplo, quando eu me casei, eu concordei com a Esther. Ela concordou comigo. Então, houve uma concordância de fé por conta do sentimento de amor que nós nutríamos um pelo outro. Então, eu concordei com ela e ela concordou comigo. Então, houve o casamento, houve a união, houve o matrimônio, houve a aliança. E nós tornamos-nos um só corpo. Um só corpo. Ora, com Deus não é diferente. Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão, tem estado querendo viver, habitar dentro da sua criatura humana. Mas ele só pode habitar com você, dentro de você, quando você concorda com ele, quando você casa com ele, quando você faz uma aliança com ele, quando você encarna a sua palavra. É muito legal isso. Quando você encarna, materializa a palavra dele em você, dentro de você. Quer dizer, aceita a palavra dele, obedece a palavra dele, anda de acordo com a palavra dele. Quando você absorve a palavra dele, então você absorve o espírito dele. Porque na palavra dele está o espírito dele. O espírito, você sabe, toda palavra tem espírito. Toda palavra tem espírito. Por exemplo, a palavra que eu estou falando agora, ela tem um espírito. Se eu estou falando de Deus, se eu estou falando em nome de Deus e pelo Senhor Jesus, se eu estou sendo porta-voz do meu Senhor, do Altíssimo, então essas palavras que eu estou falando, que você está ouvindo, são espírito. Elas são espirituais, elas carregam o Espírito de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, então as minhas palavras, de acordo com a palavra de Deus, que são ditas de acordo com a palavra de Deus, elas carregam o Espírito de Deus. E quem ouve e aceita, então, une comigo, une a sua fé comigo, une o seu ser comigo, e tornamo-nos um só ser espiritual. Agora, presta atenção, presta bastante atenção o que diz o texto sagrado. Olha só. No princípio era o quê? O verbo, quer dizer, a palavra. Verbo, palavra, significam a mesma coisa. No texto bíblico, no sentido espiritual. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus.
e o Verbo era Deus. É muito forte isso, né? Quer dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra era Deus. No versículo seguinte, no versículo 14, diz assim, vamos ler. E o Verbo, quer dizer, a palavra, que é Deus, e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está falando de quem? Está falando aqui de Jesus. Jesus estava com o Pai, no princípio era Jesus. Jesus estava com o Pai. E o Pai, ou o Filho, se fez presente neste mundo de forma física. Quer dizer, Jesus se fez presente neste mundo de forma física, quer dizer, Jesus se materializou. Ele era espírito, ele era a palavra, ele era o Verbo. Quando você fala, minha amiga, meu amigo, você transmite o espírito que está dentro de você. Se você, obviamente, está amuada, triste, aborrecida, emocionalmente desequilibrada, então o que você falar carrega o espírito mal, não é bom, porque a pessoa emocionalmente desequilibrada, ela fala abobrinhas, ela fala muitas coisas que não deve falar, não é verdade? Todos nós somos assim, todo ser humano é assim. Porque o que nós falamos, nós carregamos a palavra, nós levamos a palavra. Então, quando você está no Espírito Santo, você está cheio da palavra de Deus. E o que você fala é a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra que você fala está carregada do Espírito de Deus. Eu não sei se você me entendeu, mas eu repito, para que não haja nenhuma dúvida, mínimo de dúvida. Quando a gente fala, se a gente está em dúvida, se a gente está com medo, se a gente está depressivo, se a gente está vivenciando problemas e não estamos na fé, quando nós não estamos na fé, nós estamos na dúvida. E quando nós falamos na dúvida, quando nós falamos estando na dúvida, então as nossas palavras carregam o poder das dúvidas, que fazem colocar as pessoas para baixo, que fazem as pessoas desestimular a fé das pessoas, que fazem as pessoas ficarem desequilibradas. Por quê? Porque a dúvida gera medo, angústia, a dúvida gera intranquilidade, as dúvidas geram a depressão, as dúvidas geram as preocupações, ansiedades, não é verdade? As pessoas, por exemplo, que têm depressão, elas têm depressão porque estão cheias de dúvidas. E quando essas pessoas falam, suas palavras estão carregadas de dúvidas, carregadas do espírito de dúvida. Essa é a realidade. Agora, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela fala do que está escrito na Bíblia. As suas palavras estão carregadas do Espírito de Deus. Jesus se fez carne, Jesus era a palavra que estava no princípio com Deus.
Mas quando ele veio ao mundo, ele se fez carne. Quer dizer, essa palavra se fez carne, se materializou. Hoje em dia, Jesus está, neste momento, nesse instante, Jesus está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele enviou o seu Espírito. O seu Espírito é a sua palavra. O seu Espírito é a sua palavra. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós estamos inundados, mergulhados no Espírito de Deus. É a mesma coisa, como Jesus, que estava com Deus, se fez carne, se materializou, a palavra se materializou, a mesma coisa. O Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele se materializa em nós. Ele se materializa na gente, para que a gente possa, então, proclamar as virtudes de Deus para o mundo. Veja o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios. A nossa capacidade vem de Deus, quer dizer, do Espírito Santo, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, não daquela palavra fixa, aquela palavra que você pega solta na Bíblia, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, quer dizer, o Espírito Santo vivifica a gente e nos dá a capacidade que vem de Deus para sermos ministros da sua palavra, para que nós possamos proclamar as suas virtudes, para que nós possamos levar o Espírito Santo, levar a vida, levar o poder de Deus às pessoas que estão sofrendo. Veja, minha amiga e meu amigo, assim como Jesus foi feito, que era o verbo de Deus, ou era a palavra de Deus, estava com Deus. Vamos àquele versículo de 1 João. No princípio era o verbo, quer dizer, no princípio Jesus era o verbo, ou a palavra. E a palavra, ou o verbo, estava com Deus. E o verbo, ou a palavra, era quem? Deus. Aí no versículo 14, ele diz assim, e o verbo, quer dizer, a palavra se fez carne. Quer dizer, foi quando Jesus nasceu. Foi gerado pelo Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E aí ele habitou entre nós. Mas quem que habitou entre nós? Deus. Deus encarnado. Quer dizer, ele estava espírito, era a palavra, era espírito, era a palavra, era o verbo, e se fez carne. E quando ele se fez carne, então ele deixou de ser apenas espírito. Ele se fez carne, mas foi cheio do Espírito Santo. Mesmo assim, ele era carne também. E porque era carne, ele pôde carregar as nossas dores, as nossas enfermidades e o pior, todos os nossos pecados. Pôde carregar no Calvário e dali para a morte. Quer dizer, morreu com os nossos pecados. Mas depois ele ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitou e assentou-se à direita do seu Pai.
e enviou o seu Santo Espírito, a sua palavra, seu Santo Espírito. Quando você recebe a palavra de Deus e aceita, você está recebendo o Espírito de Deus. Agora, se você aceita pura e simplesmente de forma teórica, então você não pratica, então essa aceitação não vale nada. Não tem nenhuma, não tem nenhum benefício, não traz nenhum benefício. Essa palavra, quer dizer, o Espírito Santo, quando vem sobre nós, se nós recebemos, se nós aceitamos, se nós colocamos em prática, obedecemos essa palavra, então há um casamento. Foi o que nós falamos no início do casamento, eu e Esther, Esther e eu. Nós nos comprometemos um com o outro por meio da palavra. Nós nos comprometemos por meio da palavra. Você, quando se casou, você se comprometeu com a pessoa com quem você casou através da palavra, quer dizer, você empenhou a sua palavra. A sua palavra tinha espírito. O espírito de quem? De você. O seu espírito. O seu espírito casou com o espírito da outra. Só que, quando houve quebra dessa palavra, quando houve traição, quando houve infidelidade, quando houve traição, deslealdade, etc., então quebrou-se, rompeu-se aquela aliança, rompeu-se o casamento. Aí veio a destruição. Mas Deus não tem culpa. Deus não tem nada com isso. Você quebrou, ou a pessoa com quem você casou quebrou aquele compromisso assumido diante de Deus e das testemunhas. Deus não tem nada com isso. Quebrou, então veio o sofrimento. Mas, por exemplo, no caso da Esther e eu, nós não quebramos o nosso compromisso assumido no altar diante de Deus e das testemunhas. Não, nós não quebramos. Então, a palavra que eu empenhei para ela carregou o espírito, quer dizer, carregou o que eu era, o meu caráter, a minha maneira de ser. Então, quando ela falou, também eu abracei a palavra dela, eu acreditei na palavra dela, eu criei na palavra dela. Então, nós nos casamos, nós nos unimos. E o casamento nosso permanece. Por quê? Porque um comunga o mesmo pensamento, o mesmo espírito com o outro. Então, nós não vivemos apenas da relação conjugal, nós não vivemos apenas da comida que comemos diariamente, mas nós vivemos da comunhão espiritual que nós temos um com o outro. Por quê? Porque o espírito de um casou com o espírito do outro. Assim também é com Deus. Quando você recebe a palavra de Deus e abraça, e ama, e segue, e obedece, então você anda com Deus. Deus é com você. E você então é forte, você é resistente, você é uma pessoa valente, você enfrenta as dificuldades porque você sabe que Deus é contigo. Isso é muito importante, minha amiga e meu amigo ouvinte, porque a culpa do sofrimento das pessoas não tem nada a ver com Deus. Deus já deu a palavra dele, já deu o espírito dele. Você não tem porque você não quer, ou porque você não casou, porque você está namorando com ele, você está de namorico com o Espírito Santo, não vai resolver. Você só vai tê-lo consigo mesmo, a partir do momento que você casa, você se entrega, você se dá, você se doa como oferta viva no altar dele. Aí sim há o casamento. É por isso que o apóstolo Paulo afirma que quando nós unimos-nos com o Senhor Jesus, nós somos um espírito com ele. Que bacana!
Muito legal isso. Isso é uma revelação, minha amiga, meu amigo. Quando eu me casei, eu uni o meu espírito com a Esther. Quer dizer, nós unimos a nossa palavra, empenhamos o nosso espírito, empenhamos a nossa palavra e então tornamos-nos um só corpo. Um só corpo. E vivendo assim, honrando, comungando a palavra um do outro, não há problema, porque há lealdade, há fidelidade, há amor, há respeito, há uma série de valores espirituais e morais, porquanto somos um no Senhor. A mesma coisa quando nós nos unimos com Deus, empenhamos a nossa palavra, dizemos: ó Senhor, eu sei que o Senhor empenhou a tua palavra. O Senhor disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e eu estou aqui me doando para ti. Assim como o Senhor se doou para mim, eu me dou para ti. Toma minha vida e faça de mim o que o Senhor bem quiser. Mas, na prática, como é que Ele pode tomar a minha vida? Quando eu obedeço a palavra dele. Jesus disse, vocês, falando para os fariseus, os hipócritas, os judeus fariseus, hipócritas, ele disse: vocês não creem em mim, por isso que vocês não ouvem a minha palavra, vocês não ouvem a minha palavra porque não creem em mim, mas aquele que crê em mim ouve a minha palavra e obedece. As minhas ovelhas, aquelas que creem em mim, ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando você ouve a voz do Senhor Jesus, você ouve a voz do Espírito de Deus. Você ouve a voz, então o Espírito de Deus vem sobre você. Aí a pessoa diz: ô bispo, me responde, por que eu não recebi o Espírito Santo? Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu creio na Bíblia. É verdade, eu creio que você crê na Bíblia. Só que isso ainda é um namorico, porque você crê da seguinte forma: eu acredito no que está escrito, mas não pratica, não adianta nada. Entendeu? Você tem que praticar, você tem que colocar em prática aquilo que você diz que crê. Se você crê, é como casamento, eu já falei. Eu disse para Esther que a amava e ela disse para mim que me amava. Então, porque eu a amava de verdade, eu me entreguei para ela, eu me doei para ela e vice-versa, ela se entregou para mim. Então, esse casamento depende do empenho da palavra de um para com o outro. Se há honra nessa palavra, se há dignidade nessa palavra, se há verdade nessa palavra, se há fidelidade nessa palavra, se há firmeza nessa palavra, se há fé nessa palavra, então o casamento dá certo. Da mesma forma é com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Graças a Deus. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Se você perdeu o hábito da meditação na palavra, se sente fraco, parou de conquistar, você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, dia 21, vamos realizar o Dia da Bíblia. Vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, o Dia da Bíblia, às 10 horas, 15 horas e 20 horas.
Olha, minha amiga, meu amigo, preste atenção. Quando a gente insiste para as pessoas virem na igreja, por que que a pessoa deve vir? Por que que nós insistimos? Nós insistimos porque nós queremos que vocês ouçam a palavra de Deus, que vocês venham ouvir a palavra de Deus. Você sabe que a fé que remove montanhas, a fé que vence os obstáculos, que faz a gente ultrapassar as barreiras, que faz a gente atravessar desertos e ficamos sem qualquer trauma, essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você ouve o Espírito de Deus falando com você. Quando você medita na palavra de Deus, você coloca-se à disposição do Espírito Santo para que ele venha ensiná-lo como proceder diante de determinadas situações. Então, quando a pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus passa fé para ela. Então, ela sai da igreja turbinada de fé. Ela sai turbinada. Ela sai, como se diz, soltando fogo pelas narinas, porque ela está cheia do Espírito. Agora, quando ela vai, por exemplo, numa balada, quando ela vai numa festa, quando ela vai num cinema, quando ela vai num lugar onde não tem nada de Deus, não tem nada da palavra de Deus, o que acontece? Ela sai de lá vazia, ela sai de lá, foi uma boa festa, eu ri muito, mas chega em casa, não resolveu o problema de depressão, não resolveu o problema da insônia, não resolveu a dor de barriga que está tendo. Por quê? Porque ela ficou em dúvida, ela não recebeu fé, não recebeu nada de Deus, então ela fica vazia. Então, a mesma coisa de forma contrária é quando a pessoa vem num local onde a fé é passada, o Espírito de Deus é passado, é transmitido, é distribuído, é derramado através da sua palavra. Então, a pessoa recebe fé e sai dali bombando, sai dali arrebentando. Por quê? Porque ela está na fé do Espírito Santo. Então, quarta-feira agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós vamos fazer o dia da Bíblia. Nós vamos fazer o dia da Bíblia, meditação na palavra de Deus. Você é o nosso convidado nessa quarta-feira agora, tá bom? Agora vamos assistir testemunhos gloriosos de pessoas que abraçaram a palavra de Deus, beberam da palavra de Deus, absorveram a palavra de Deus, comeram da palavra de Deus e, por conta disso, tiveram suas vidas transformadas como da água para o vinho. Vamos assisti-los. Meu nome é Hermelina, tenho 38 anos, moro em Contagem. Lembro da minha vida desde os 8 anos de idade, quando eu comecei a ter depressão. Na época eu não sabia que era depressão. Os anos foram passando, com 13 anos eu tentei suicídio, né? A minha mãe, ela trabalhava na casa de alguns idosos e eles tomavam remédio para o coração. E chegou uma informação até mim que se uma pessoa que não tivesse nenhum problema tomasse aquele remédio, poderia morrer. Eu pensei, é minha chance, eu quero morrer. Aos meus 18 anos, eu comecei a vender o meu corpo, me tornei garota de programa. Passou um tempo, eu deixei de trabalhar como prostituta e voltei para morar com a casa da minha mãe, porque eu não morava mais com a minha mãe nessa época. Quando cheguei no bairro onde eu morava, eu virei amante de vários homens casados, né? E um dos meus amantes, numa certa época, ele me estuprou e só sofrimento, eu não sabia o que fazer, eu era uma pessoa muito nervosa, não tinha paciência com nada e nem com ninguém, eu só queria morrer, não aguentava aquela vida mais. Lembro que eu peguei
meus 2 filhos pequenos, peguei eles, coloquei dentro do ônibus, fui morar na rua em São Paulo. Falei assim, é como se a felicidade ela estivesse em algum lugar, em alguma coisa, em alguma pessoa, um desespero. Fui morar na rua. Falei assim, eu preciso de paz, porque tudo me tirava o sossego, nada estava bom. Eu nunca achei que tivesse jeito para mim. Eu nunca tive esperança. Eu nunca fui feliz. Eu não tive um momento que falasse assim, esse doeu mais. Esse aqui foi meu fundo de poço. Parece que eu nasci dentro dele. Eu nasci lá. Eu só precisava ser tirada de lá. Porque eu não acreditava mais. Eu ficava perguntando para mim, como que uma pessoa, que tipo de mulher sou eu? Que tipo de pessoa sou eu? Eu sou a pessoa mais suja. Sou a pessoa mais, a pior mulher que existe na face dessa terra. Porque eu era muito má com as pessoas. Eu desejava mal para elas, sem elas terem me feito nada. Eu não servia para nada na minha mente. Eu não servia para nada, a não ser para sofrer. Eu comecei a usar droga. Eu usei muita droga, eu fumei crack. Eu cheirei cocaína. Eu me tornei alcoólatra. Eu não conseguia viver sem o álcool. Aí um dia, eu tinha bebido, comecei a beber numa manhã de sábado e bebi até o amanhecer do domingo, 7 horas da manhã. Eu já tinha parado de beber nem um instante. Subi, comecei a andar. Cheguei na Igreja Universal. Fiquei dentro da igreja 1 ano. Ali eu não bebia mais. Eu não fumava, eu não usava droga, eu não fazia tudo, deixei de fazer tudo. Tava diferente, tava mudada. Mas faltava algo. Faltava algo dentro de mim. Aquele buraco ainda estava lá. Ele ainda estava lá do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu, naquele conflito de pensamento, pensando assim, não vai ter jeito para mim mesmo, não. Porque esse buraco continua dentro de mim. Aí um dia eu entrei pro meu quarto e falei assim, eu não aguento mais essa vida. Aí eu falei com ele, olha, eu quero que o Senhor me mate. Me mate, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Na minha cabeça tá que não tem jeito para mim e eu tô crendo nisso fervorosamente. Eu já fui convencida do que não tem jeito para mim. Aí eu lembro que já tinha entrado, nesse meio tempo, já tinha entrado dúvidas da igreja, dúvidas sobre o Bispo Macedo. E eu fiz um desafio ali. Eu falei com Deus, olha, tudo isso que está na minha mente, tudo isso que está dentro de mim, se isso não é verdade, se isso é uma mentira dos demônios que estão falando na minha cabeça, se isso é uma mentira, eu lembro que eu coloquei a mão na minha cabeça e fiz um desafio. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim, quando eu tirar a mão, eu vou falar em nome de Jesus. Se isso tudo que ele está falando é mentira, não vai ficar o espírito imundo em mim. Não vai ficar nada que não vem do Senhor em mim. Que quando eu tirei a mão da minha cabeça, eu fiz uma oração forte em mim mesmo. E quando eu tirei a mão da minha cabeça, eu fui liberta ali. Eu estava livre. Eu estava completamente livre. Acabou aqueles pensamentos de dúvida, do que não existia mais, não existia felicidade para mim, que Deus não era comigo, que não tinha jeito para mim, sumiu, desapareceu tudo, eu estava leve. Eu continuei buscando. Me derramei diante de Deus. Aquela hora, o meu entendimento foi aberto. Eu falei com Deus, meu Deus, eu não quero viver assim.
Sem o Senhor eu não quero viver. Eu me derramei aos pés dele como eu nunca havia feito. E eu lembro como tivesse acontecido há 5 segundos atrás. A presença de Deus entrou naquele lugar. A presença de Deus estava dentro de mim. Ele me transformou naquela hora. Ele me transformou numa nova criatura. Eu entendi. É como se durante todo esse tempo de vida, durante de mais 30 anos de vida, eu tivesse cega. Eu estava cega todo esse tempo. Os meus olhos ali, eles se abriram. Aquele dia, é como se eu posso dizer assim, eu recebi uma missão. É como se Deus falasse comigo assim: Maria, eu te salvei, eu te limpei, eu te dei vida, te dei meu espírito, eu te dei paz. Agora você vai e fala com outras pessoas que para elas tem jeito do mesmo jeito que teve para você. Eu tenho sede dele todo dia, toda hora. Eu tenho sede dele. Eu não posso te falar como eu sou preenchida, como eu sou feliz, como eu sou completa. Eu costumo dar nomes para ele. Eu chamo ele de minha razão de viver, meu amado, ar que eu respiro, razão do meu viver. Eu sou uma nova criatura. Eu não tenho problema de vazio, de infelicidade, de tristeza. As lutas vêm. Os dias maus, ele vem sim. Só que nada, nem ninguém na face dessa terra pode tirar a minha paz. Nada. Porque eu sou feliz, eu sou completa. Eu sei que Deus é comigo. E era o que eu precisava. Eu encontrei o meu amado, que eu procurei por mais de 30 anos. Ele estava o tempo todo perto de mim, me chamando. Mas eu não entendia. Mas o dia que eu entendi, que ele abriu meu entendimento, eu encontrei a razão do meu viver. Essa Maria parece muito com a Maria Madalena, né? A mulher que Jesus arrancou 7 demônios. Ela falou uma coisa que me tocou profundamente. Ela disse: parece que eu nasci no fundo do poço. Era a última das criaturas, a última pessoa deste mundo, a última da fila de todas as nações desse mundo. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande, a graça de Deus, isso foi graça. Deus lhe deu a fé para se libertar. Então isso é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a compaixão divina. Então, ela recebeu a fé que vem do Espírito Santo. Isso é a ação da graça de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, qualquer que seja a sua situação espiritual, econômica, sentimental, física, de saúde, não existe para Deus impossíveis. Não existe. Mas é preciso crer na sua palavra, para que então haja o casamento da pessoa com Deus e uma vida nova é feita naquele momento. Vamos assistir mais testemunhos, mais um testemunho glorioso, e depois nós vamos falar com Deus em seu favor, tá bom? Priscila, tenho 34 anos, sou de Paripe, Bahia. Tinha muito complexo por relação à minha família, achar que eu era adotada por ser diferente das minhas irmãs. Pela cor, pelo tamanho, era tudo diferente entre nós.
Não só os meus pais, as minhas irmãs, familiares, tios, tias, vó, falava que eu era adotada. Então eu já cresci no meio de pessoas me rejeitando. E isso trouxe muita tristeza, muita mágoa, muito ressentimento dentro de mim. Foi me acarretando, onde eu tentei me matar. E minha mãe, vendo aquilo tudo, ela me chamou para poder ir para a igreja, mas eu ia para obedecer ela. Não ia porque eu queria a solução. Eu fui e fiquei por um bom tempo, né, na igreja, ouvindo a pregação, mas não praticava, não deixava a pregação entrar dentro de mim. E foi com um dia que o pastor falou sobre o inferno. E eu falei com Deus que eu não aceitava sair dali da mesma forma que eu entrei. Mesmo sendo nova, mas cheia de problemas interiores. E quando o pastor falou sobre a salvação, aquilo me pesou muito, porque eu não aceitava estar dentro da igreja já há um ano e correndo o risco de ir para o inferno. E foi naquele dia que ele falou sobre isso que eu tive o meu encontro em relação de divisor de águas, que eu vi que eu necessitava de Deus. Não precisou de ninguém falar para mim sobre o Espírito Santo, como que eu deveria receber o Espírito Santo, o que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Eu mesma comecei a buscar, eu mesma falei, meu Deus, eu quero te conhecer, eu quero ter essa experiência que todos falam, eu quero ter dentro de mim. Eu quero que o Senhor venha preencher esse vazio que é dentro de mim. Eu quero que o Senhor venha tirar tudo que me faz sentir inferior às pessoas. Eu quero que o Senhor venha preencher esse vazio. E foi num dia que não foi na igreja, foi na minha casa, fiz um propósito de oração, de busca, e foi no dia do meu aniversário, e o Espírito Santo me deu o presente mais valioso da minha vida, que é a certeza da minha salvação, que foi o selo dele, que foi a confirmação que ele estava dentro de mim. Houve um elo, houve um selo dentro de mim, uma certeza dentro de mim que o Espírito Santo habitava dentro de mim naquele momento. E naquele momento não existiu mais a solidão, não existiu mais a angústia, não tive mais o desejo de morrer. Naquela hora eu queria falar para todo mundo da minha família o que tinha acontecido comigo. Não me tornou mais um peso, mas me trouxe certeza, me trouxe paz, me trouxe amor pelas pessoas. Quando eu coloquei a minha vida no altar, quando eu coloquei a minha vida nas mãos dele, ele acrescentou tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu sonhava. Eu comecei a sonhar os sonhos dele. E eu coloquei a minha vida no altar e falei com ele que eu desejava servir, que eu desejava honrar ele com a minha vida. Todas as pessoas que eu me envolvia começaram a ver a diferença em mim. Perguntavam o que eu tinha feito para mudar aquela situação, o que eu tinha feito, o que eu tinha conquistado para tirar aquela tristeza que tinha dentro de mim. Aí eu comecei a falar do meu Deus. E todas as pessoas que um dia diziam que eu não ia ser feliz com ninguém, que eu não ia conseguir me casar, que eu não ia conseguir ser feliz, todas essas pessoas viraram para mim hoje. Hoje eu sou casada. Deus, ele tem abençoado minha vida em todos os sentidos, tanto na minha casa, na minha família, todas as pessoas que convivem comigo, que sabem hoje do meu Deus, todas essas pessoas hoje têm a certeza o que Deus ele fez na minha vida, a mudança, a transformação que ele fez na minha vida. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus.